Muito boa noite, mulheres, sejam bem-vindas, então, a esse encontro. Hoje a gente vai falar sobre relações recíprocas, né, como ter relacionamentos mais recíprocos, e espero contribuir, né, para vocês, que vocês possam tirar esse momentinho, né, para você estar com vocês, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre relacionamentos, né, eu sempre falo, tudo aquilo que a gente quer ser boa, né, ter boas relações, a gente precisa estudar, a gente precisa estar ouvindo sobre, porque muitas vezes a gente nem tem referências, né, do que é um relacionamento saudável, do que é um relacionamento recíproco, então é bem importante, né, agradeço a participação de cada uma que está aqui, dedicando seu tempinho para estar estudando mais, aprendendo mais, né, isso que eu chamo de mulheres raras, né, que é essa comunidade que eu busco construir cada vez mais, porque são raras as pessoas que se comprometem, né, com a sua transformação, com o seu estudo, com parar de apontar o dedo para fora e observar, né, o que muitas vezes pode estar fazendo com que esse relacionamento não esteja em equilíbrio. Então, quando a gente começa a perceber os nossos padrões e começa a transformar a nossa postura, né, muitas das coisas que a gente deseja vai se transformando também, né, fora. Então, relacionamentos recíprocos, né? É uma jornada de inteligência emocional, autoconhecimento e transformação real, né? Porque quanto mais eu invisto em mim, né, na minha inteligência emocional, no meu autoconhecimento, mais a gente vai se aproximando, né, de relações mais saudáveis. Então, o que é reciprocidade de verdade? Deixa eu apresentar aqui que fica melhor para vocês verem. Então, reciprocidade não é frieza, é inteligência emocional, né? Então, primeiro a gente precisa desfazer esse mito, que reciprocidade não é joguinho, não é ser fria, não é manipular. Reciprocidade é espelhar a energia do outro, é não colocar mais do que o outro coloca, é deixar o relacionamento se revelar no ritmo dele, sem forçar, sem empurrar e sem segurar o relacionamento sozinho, né? Então, reciprocidade é espelhar a energia do outro, deixar o relacionamento se revelar, duas pessoas que estão investindo juntas e duas pessoas que estão se escolhendo. Reciprocidade não é ser difícil, ser fria, manipular ou jogar, segurar tudo sozinha ou um relacionamento unilateral. Quando você é recíproca, então você não está sendo difícil, você está sendo sábia, porque um relacionamento saudável tem duas pessoas que estão ali aparecendo. Quando só uma faz isso, não é relacionamento. Muitas vezes é algo unilateral. E o unilateral, ele vai cansando, vai te machucando e nunca vai ser o que você quer, né? Temporariamente pode até ser que a gente está se relacionando, está conversando, mas lá no fundinho você sente muitas vezes que você sai dessa conversa com uma sensação de que você está doando muito mais, que você pergunta muito mais, que você convida muito mais, né? Que você está ali fazendo muito mais pela relação. Então, isso lá no fundinho você sabe que você se sente mal, né? Não sente preenchida. Eu lembro quando eu namorava, umas épocas, eu ia lá, comprava um presente, fazia uma surpresa, fazia aquilo, e o cara quase não fazia nada daquilo. Aí, no final, eu às vezes, acabava assim pensando, nossa, eu fiz tudo aquilo e a pessoa não tirou tanto tempo para fazer isso por mim também, né? Então, é muito ruim, né? Essas relações, elas vão te deixando, assim, triste, né, frustrada, vai fazendo com que tu diminua a tua régua, né? Eu lembro lá atrás também o quanto eu me entregava, eu tenho um perfil mais romântico, né? Então eu sempre fui de fazer cartinha, fazer surpresa, fazer isso. E aí a pessoa não fazia nada, eu fui abaixando a minha régua, eu deixei de fazer também, eu não me importava também. Então só que daí no fundo eu não vivia algo que eu gostaria de viver, né? Então, daí, às vezes, a gente, por falta de reciprocidade, a gente vai se contentando com o mínimo e vai abaixando também a nossa régua, né? O que para a gente seria importante. Então, às vezes, você ia lá, comprava um presente bem legal, investia na relação, investia em você, se cuidava. Você, por não ter reciprocidade, às vezes acaba parando de fazer isso, né? Então, acaba se desleixando mais na sua postura, se desleixando mais no seu autocuidado, porque o outro também não está se cuidando, porque você convida para sair, o outro não nem sempre está interessado em coisas, tu acaba se deixando de lado, botando só o outro como prioridade, deixa de sair você mesma com você, enfim, né? Essa falta de reciprocidade, ela acaba repercutindo muito, né, na nossa régua interna e também no que a gente vai oferecendo para o outro, né? Ou às vezes vai para aquela sensação de tem que fazer mais, então, né? Quem sabe eu falei alguma coisa errada, então eu preciso lá, preciso corrigir, eu preciso falar mais, porque eu acho que eu falei algo errado e o cara vai sumir. Só que muitas vezes, se você analisar racionalmente, sem botar o teu emocional, porque o teu emocional, ele vai te dizer, tu tem que fazer mais, tu fez algo errado, tu falou. Agora, se tu botar racionalmente, tu vai começar a perguntar mesmo, será que eu falei algo demais? Ou eu só falei o básico, né? O necessário para que essa relação seja saudável e esteja de acordo com o que faz sentido para mim.
né? Então, quando você começa a trazer o seu racional, sai um pouco do teu emocional, que muitas vezes no teu emocional estão lá guardados os teus medos, as tuas inseguranças, os teus aprendizados sobre relacionamentos que tu teve lá atrás, que começou muitas vezes dentro de casa, né? Com essa necessidade de estar sempre fazendo mais para receber um carinho, para receber um afeto, para que você não se sentisse deixada de lado. Então, todos esses padrões que a gente carrega nas relações na vida adulta, muitas vezes vêm lá de trás, né? De como que a gente aprendeu a se doar na relação para receber um amor, para receber um afeto, para receber um cuidado. Então, às vezes a gente teve que estar sempre se provando, né, sempre fazendo mais. Eu acho que eu até tenho um slide que eu falo só sobre isso, deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui, ó. Então, por que é tão difícil, né, muitas vezes essa reciprocidade, ter relações equilibradas? Se fosse simples, todo mundo seria recíproca, mas não é. E tem um motivo profundo para isso. A maioria das mulheres que entrega demais aprendeu desde cedo que o amor precisa ser conquistado, né? Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Então, essa crença foi instalada muitas vezes lá na infância, de que a responsabilidade pelo amor é sempre dela. Então, se ela quer se sentir amada, ela tem que fazer por merecer para se sentir amada. Se ela quer se sentir vista, ela tem que fazer. Então, ela entrou nesse lugar, né? De se doar, de fazer, de provar valor, de não se posicionar por medo de perder, né? Se ela não se segurar, tudo cai. Então, o peso de ser o pilar, mesmo quando o outro não aparece. Então, você acaba sendo esse pilar das relações, das trocas, porque se você não sustentar essa relação, muitas vezes ela vai cair, né? E se ela não der primeiro, o outro vai embora. Então, o medo de perder faz sempre se antecipar, sempre compensar, né? Então, por quê? Porque tem medo de perder. Se eu não fizer, a pessoa vai embora. Se eu falar algo errado, a pessoa vai me abandonar, né? Então, daí, por estar esse medo, tudo na tua base, tu acaba se relacionando, não com o equilíbrio, mas sempre se doando mais, fazendo mais por medo de não ser escolhida, por medo de ser abandonada, por medo de ser rejeitada. Então, esses padrões muitas vezes vêm lá de trás, né? Coisas que você foi aprendendo. Como que quer conquistar um amor? Então, aí isso, muitas vezes você traz isso para suas relações na vida adulta. Então, esse aprendizado veio da infância, de um amor condicional, de figuras que só apareciam muitas vezes quando você se comportava de determinada forma. E esse padrão chegou nas relações adultas disfarçado de entrega, disfarçado de amor, disfarçado de generosidade, disfarçado de compreensão. Aí o cara tá lá o dia inteiro, não te mandou uma mensagem, não mandou nada, coisa que levaria às vezes uns segundos para mandar. Aí você é compreensiva, você aceita, né? Só que isso está ensinando a ele como que você merece, né? Qual é o amor que você acha que você merece? É como você ensina o outro a te tratar, né? Então, pô, será mesmo que a pessoa não tinha ali um minutinho do dia para tirar para mandar uma mensagem para ti, né? Mas da tua parte não, você pergunta como a pessoa tá, você se importa, né? Você tá sempre ali disponível, e daí olha a diferença às vezes, né? E o outro não faz quase nada. E tem uma coisa que também é bem importante a gente entender como mulheres, às vezes a gente tem esse perfil meio controladora, meio de querer fazer as coisas no nosso tempo. Isso também prejudica, às vezes a gente não dá espaço para o homem tomar atitude, né? Então, às vezes é importante, por mais dolorido que seja para nós, que a gente tem essa tendência, né, de querer controlar, de querer fazer acontecer, de querer já resolver, é importante também dar espaço para esse homem tomar atitude, porque senão a gente às vezes não é surpreendida, a gente não desafia esse homem a fazer também, porque a gente está sempre na frente fazendo. Então, dá espaço para que essa relação cresça de forma saudável, que também tenha troca do outro lado. Isso vai ser muito, sabe, a gente vai se sentir muito mais preenchida numa relação assim, né? Às vezes tu já fez teus movimentos, tomou uma certa iniciativa, tá tudo bem, agora espera um pouquinho, deixa o outro, né? É o ping e o pong, deixa o outro devolver a bola, né? Não precisa ser a gente sempre tomando iniciativa, resolvendo todos os problemas, resolvendo tudo, não. Joga o ping, faz alguma coisa, mas deixa o outro também fazer a parte dele. Daí você vai sentir que, nossa, que legal, ele também se importa comigo, né? Ele também faz. Então, é bem legal a gente pensar sobre isso, né? Se às vezes a gente não está também sendo muito abafada, ansiosa, querendo fazer, e às vezes não dá espaço, né, para esse cara fazer e tudo mais. Então, no fundo, né, o que está no fundo desse comportamento? É o medo, né? Medo de perder a relação, medo de não ser suficiente, medo de que se parar de fazer o outro vai embora. E enquanto esse medo ele não for curado, você vai continuar entregando mais, demais. Não porque quer, mas porque às vezes não consegue parar. Então, já vai vir teus padrões. Imagina, tu aprendeu há anos, né, esse condicionamento de que falei alguma coisa errada, preciso consertar, preciso fazer mais, né, preciso...
E sabe, isso daí há anos tá de aprendizado. Então, para transformar esse padrão, é realmente, né, uma caminhada, é realmente uma autopercepção, né? Qual que é a ideia desse encontro? Já trazer um pouco de clareza para vocês, trazer alguns insights, para que vocês comecem a observar nas suas vidas, nas suas relações, que relações que eu tenho entregado mais. Que se não fosse por mim, tá convidando, tá chamando, tá perguntando, às vezes a relação nem ia se sustentar mais. E eu sei que às vezes dá medo, né? Eu mesmo passei por isso. Teve muitas relações que eu parei de alimentar e elas foram se perdendo. E daí, claro que dá uma dor, né? Eu fiquei mal por aquilo ter acabado, mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, se era só eu que estava sustentando essa relação, que procurava, que queria estar junto da pessoa, se eu não era prioridade para a pessoa, será que realmente faz sentido eu permanecer em relações assim? Né? E muitas vezes deixar que a relação morresse foi também um ato de amor próprio, porque eu queria um relacionamento que tivesse realmente assim, que a pessoa quisesse a minha companhia, e não que eu fosse sempre atrás dela, né? Ou que a pessoa realmente ela tivesse disposta a fazer algo por mim, e não só eu por ela. Então, hoje eu vivo relacionamentos muito mais alinhados com o que eu quero, sabe? Com trocas, com parceria, e daí eu saio preenchida. Eu não saio assim me sentindo vazia, eu saio me sentindo cheia também, porque existe uma troca ali. Então é bem diferente, né? Quando a gente começa a ter a coragem de deixar, às vezes, relações se desapegar de pessoas, de relações que às vezes não estão sendo recíprocas com a gente, né? E a gente vai abrir espaço, né, para que algo alinhado, algo mais verdadeiro chegue. Porque quando a gente está apegado nessas migalhas, nessas relações, às vezes a gente está deixando, né, de enxergar outras relações mais recíprocas. Então, quando a gente tem a coragem também de observar e saber o que é verdadeiro, porque assim, o que for verdadeiro, gente, vai permanecer. O que for verdadeiro, por mais que tu fale às vezes uma besteira, por mais que tu às vezes faça algum comportamento, né, eu já errei com amizades, eu já errei com pessoas, mas quando é verdadeiro, a pessoa ela vai vir falar contigo, vocês vão conversar, sabe, a relação ela vai sendo alimentada. Então, assim, tudo que é seu, eu falo para as mulheres, não se preocupe que ele vai ficar, ele vai permanecer. Agora, o que não é, será tão assim raso o relacionamento, será tão muito mais da tua parte, às vezes ele vai embora mesmo, mas isso não é perda, né? Isso é verdade, deixa a vida te mostrar quem realmente está do teu lado. Né? E não só que você fica ali segurando a pessoa, porque você está segurando essa relação. Então, ter a coragem, né, de ter esse comportamento vai fazer com que você viva relações mais verdadeiras, que você se sinta realmente preenchida. Tem gente que está ali no meio de um monte de amigo, no meio de um monte de date, de convites, mas lá no fundinho sente que nenhum deles é bem verdadeiro, porque sabe que se ela não sustentar, muitas vezes a pessoa vai embora, né? E isso é muito ruim ter relacionamentos assim. Então, como que faz, né, para ter recíproca de forma prática? Quando tiver numa relação, observe antes de agir. Antes de mandar aquela mensagem, de tomar a iniciativa, de planejar tudo, pare um pouquinho e observe. O outro também está investindo? Ele também está aparecendo? Ele também está me escolhendo? Se a resposta for não, você não precisa compensar com mais. Você precisa dar espaço para a pessoa se revelar. Né? Porque o que não vem naturalmente, não vem de verdade. Se é sempre você que tem que estar ali perguntando, investindo e coisando, muitas vezes, será mesmo que a pessoa está te vendo como prioridade? Né? Será mesmo que a pessoa tá te botando, né, como está sendo recíproca essa relação? Então, observe mais antes de agir. Outra coisa, espere a energia, não a ansiedade. Se ele demorar para responder, não mande 3 mensagens. Se ele sumir, não corra atrás. Se ele vai devagar, vá devagar também. Então, espelhe a energia, né? Cuide da ansiedade. Eu até estou fazendo agora também uma formação em neurociência da respiração, porque eu quero trabalhar um pouco mais práticas respiratórias com vocês também, com as minhas mentoradas, porque muitas vezes a gente entra naquele sistema de alerta, né? Da ansiedade, da impulsividade. Isso é o quê? É um sistema nervoso desregulado. Então, quando vem o gatilho, né, o medo de perder o amor, o medo da pessoa não responder, daí você manda mais mensagem, daí você fala mais, você já age na impulsividade, muitas vezes isso vai sabotar, né,
as relações. Então, quanto mais eu cuidar também desse sistema nervoso, né, te ajudar a entrar nesse estado de relaxamento, de segurança interna, de saber, olha, eu fiz o que fazia sentido para mim, eu não desrespeitei o outro, eu não fiz nada, mas eu também preciso esperar o movimento do outro, né, eu preciso também não ficar mandando um monte de mensagem para consertar algo que, na verdade, nem foi errado. Então, quanto mais eu trabalho esse sistema interno, nervoso, que está ali ativado, mais você vai conseguir ter essa paz, essa serenidade, mesmo quando o outro não faz as coisas no seu tempo, né, porque quando a gente quer controlar, às vezes a gente está dominado pela ansiedade. Eu lembro uma vez que eu estava noiva não, estava namorando um cara, e aí eu queria uma aliança, tal, para mim era importante, né? E daí, vez ou outra, eu na minha ansiedade, né? Vez ou outra eu falava, vez ou outra eu cobrava, e aí a gente foi num show, e aí começou a tocar uma música, e só que daí no carro eu já comecei meio com um assunto meio de cobrança, meio ansiosa, porque a gente já conversou sobre isso, né? Sobre essa coisa da aliança, tu nunca comprou uma aliança para mim, meio que já dei uma cobradinha lá no carro, já gerei um climinha chato. Daí quando a gente chegou lá no show, vocês acreditam que lá naquele climinha chato, quando a gente chegou lá no show, tocou uma música romântica, ele pegou e me deu uma aliança. E daí eu pensei, nossa, olha a minha ansiedade, a minha cobrança, o eu não dar espaço para o outro. Quase eu estraguei um momento que ia ser legal. Já pensou se aquela briguinha boba virasse uma briga de verdade? Às vezes ele nem ia me entregar a aliança lá. Então, essa coisa de também, às vezes a gente ter muita ansiedade, né, nas relações faz com que a gente não dê espaço também para o outro agir. E às vezes acaba pressionando demais, sabe? Pressionando a relação e às vezes o outro vai fugir por causa dessa pressão, né? Então tem que ter algo que seja assim, não de mais e nem de menos, tem que ser algo equilibrado, né? Porque se a gente pressiona demais, mas se a gente também não se posiciona, são dois pesos que também não vai ser legal. Então é importante saber se posicionar, o que é importante para você, mas também sem tanta pressão, dar esse espaço para o outro agir. Né? Então, isso que é uma reciprocidade, e também não cair nessa ansiedade, né? Aprender a espelhar a energia. Então, esse espelhamento de energia não é um jogo, é autorrespeito. Porque quando você para de compensar a ausência do outro com presença excessiva, você para de ensinar que pode te ter de graça. Né? Então, quando você, às vezes, se ausenta um pouco mais, silencia um pouco mais, espera um pouco mais movimento, tu está ensinando para o outro que tu também é valiosa. Né, que ele precisa se esforçar para te ter do lado, para ter a tua energia, para ter o teu afeto. Então, isso é muito importante, espelhar a energia, né, vai fazer com que o outro valorize mais. A gente não valoriza mais um diamante, que é algo raro, que não é todo mundo que consegue comprar, que ele brilha bastante, a gente não valoriza mais. Pô, eu não vou tratar um diamante de qualquer forma, porque eu sei o custo que me custou aquilo ali, né? Então, se eu sou uma mulher rara, uma mulher de valor, eu também preciso demonstrar para o outro, né, o custo que tem de me ter do lado, porque tudo que eu me dedico para o outro, eu estou doando a minha energia. E se eu dou a minha energia de qualquer forma, né, o outro não vai valorizar tanto. Agora, se eu dou a minha energia sabendo, né, que ela é preciosa, sabendo que o outro também tem que se esforçar para ter ela, o outro vai valorizar muito mais. A gente valoriza aquilo que a gente conquista. Né? Então, se eu sou muito disponível, se eu deixo qualquer um entrar na minha intimidade, se eu deixo qualquer um me tratar de qualquer forma, e mesmo assim eu permaneço ali me doando demais, às vezes o outro não vai valorizar. Né? Então, por isso que é tão importante um relacionamento equilibrado, porque daí o outro também vai dar mais valor. Então, quebrando os padrões antigos, né? Aprenda a tolerar o desconforto. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação aqui, tá, né? Aprenda a tolerar o desconforto. Aqui está o ponto, muitas vezes, que é o mais difícil. Porque quando você para de entregar demais, vai aparecer um desconforto enorme. Vai dar vontade de mandar mensagem, vai vir ansiedade, vai vir o impulso de fazer algo, vai vir uma voz que diz: e se ele achar que eu não estou me importando? Né? E se ele achar que eu não estou mais interessada? Vai vir essa voz. Esse desconforto não é sinal de que você está fazendo algo errado, é sinal de que você está quebrando um padrão antigo. Respira, segura e deixa o outro se mover. Né? Então, vai vir o desconforto, vai vir a vontade de fazer, mas não age na impulsividade. Sabe, se você sustentar a sua decisão, você vai ver que você vai dar espaço para o outro fazer. E se o outro não fazer, se o outro não mover, isso vai ser uma verdade que você vai precisar enfrentar, de que até que ponto essa relação era realmente verdadeira, né?
Saiba quando se retirar. E se mesmo sendo recíproca, o outro continuar não aparecendo, aí não é mais sobre reciprocidade, é sobre escolha. Você tem o direito e a responsabilidade consigo mesma de se retirar de quem não te honra. Não com drama, mas com dignidade. Porque ficar num lugar onde você não é valorizada não é amor, é costume, é medo. Então, construa de dentro para fora. A reciprocidade real, ela não começa no comportamento, ela começa nas suas crenças sobre aquilo que você acredita, né? Que você merece, que você tem que fazer para ser amada. Porque quando você acredita de verdade que merece uma relação onde o outro também aparece, você para de aceitar o que não te honra. É por isso que trabalhar a autoestima e o amor próprio, ele não é opcional, ele é o ponto de partida de tudo. Né? Então, por isso que a autoestima, amor próprio é um grande pilar do meu trabalho, porque sem uma autoestima, né, verdadeira, profunda, um amor próprio, você vai ceder, você vai voltar atrás, você vai suplicar por amor, por migalha, você vai aceitar o mínimo. Então, precisa trabalhar sempre autoestima, amor próprio, né? Foi isso que eu trabalhei nas mulheres aqui, quem estava no desafio que eu fiz de 7 dias, porque se eu não tenho essa construção interna, é difícil sustentar isso. Eu vou voltar atrás, eu vou mandar mensagem, eu vou cair nos meus padrões. E enquanto a gente se contenta com a migalha, a gente não espera o banquete, né? Porque eu não consigo, eu tô com muita fome, então eu vou mandar mensagem, não quero que o cara assuma, eu não quero que aquela relação acabe, então eu vou continuar no mesmo padrão. Só que daí o banquete não vai chegar, porque eu tô aceitando aí no mínimo, né? Então eu preciso realmente trabalhar muito, né? Vocês precisam trabalhar muito esse pilar de autoestima e amor próprio. Então, mais algumas práticas, né? Observar antes de agir, então, né? Dar espaço para o outro se revelar naturalmente, espelhar a energia, não compensar a ausência com presença excessiva, tolerar o desconforto, quebrar padrões antigos com consciência e com respiração, né? Trazer também práticas de respiração, práticas de abraço, de acolhimento, de conversa interna, né? Tudo isso são ferramentas que eu tenho dentro do meu trabalho, que eu ensino às mulheres, porque para a gente aprender a tolerar o desconforto, porque é uma transformação, tu tá deixando o antigo eu, teus antigos padrões para o novo eu. Isso dói, é como se fosse uma morte. Eu sempre falo, toda mudança é como se fosse uma pequena morte. Tu tá morrendo para a menina que tu era. Tu tá renascendo para a mulher que tu quer se tornar. Então é uma pequena morte. Então vai trazer desconforto. Mas se você tolerar, você vai passar por aquilo e você vai, no outro lado, chegar e dizer assim, ó, valeu a pena. Sabe? Hoje eu vivo a relação que eu desejo. Hoje eu sou a mulher que eu desejo, que eu admiro. Porque essas mulheres que a gente admira, elas passaram por um processo também. Né? Às vezes a gente quer algo que elas construíram, mas a gente não está disposta a tolerar o desconforto do processo. Então, é importante que a gente tolere, porque o crescimento ele envolve desconforto. Saber se retirar com dignidade do que não te honra. Né? Ter a coragem de se retirar quando você não está sendo bem tratada, quando não há reciprocidade, quando é só você que procura. Tenha coragem de se escolher. E isso é um ato de amor próprio, né? Saber se retirar. E construir de dentro autoestima e amor próprio como ponto de partida. Tem que trabalhar nessa autoestima, tem que trabalhar no amor próprio, lá nas raízes, tem que construir algo verdadeiro, que não é só sobre comprar uma roupa nova, ir para o salão, fazer academia, isso é importante, mas é algo externo. A gente precisa também reconstruir lá por dentro. A forma como você fala com você, a forma como você se enxerga, a forma como você se trata, né? A forma como você pensa, né, de você, o comportamento que você tem de você, se você se abandona, né, se você se critica demais, se você está sempre esperando que o outro te valide, né, tem que ter uma relação para se sentir valorosa, senão você não se sente, então tudo isso é importante, essa reconstrução, essa construção de verdade por dentro, que isso vai te ajudar a sustentar relações recíprocas, a se posicionar, né, a não aceitar menos do que você merece. E qual desses pontos é mais difícil para vocês? Né? Ou parar, é observar? É espelhar a energia? É se retirar? É cuidar da autoestima de verdade, do amor próprio? Qual desses pontos que está sendo mais difícil para vocês? É importante a gente ter clareza, né, dos nossos pontos fracos, nossos desafios, o que a gente precisa botar mais energia e atenção para melhorar. É importante essa clareza também. E a importância da continuidade, né? Esses encontros, né, que eu busco daqui, eles servem para plantar uma semente. Mas a semente, ela também precisa de um solo, né? Para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Então, tudo que foi falado aqui, pode ter certeza que eu espero ter trazido insights para vocês, né? Do que fazer, dos pilares importantes, do porquê
que muitas vezes a gente entrega demais, né? Espero ter trazido já um pouco de insight, um pouco de clareza. Mas isso, com certeza, é importante para uma transformação real e poderosa, né? Clareza, né? Tu ter o entendimento do que está acontecendo, mas isso é só o começo do começo, né? O padrão que você carrega, ele muitas vezes ele foi construído ao longo de anos, às vezes décadas, e ele não se desfaz em um encontro. Né? Então, é preciso ter continuidade, ter acompanhamento. Uma transformação não acontece do dia para a noite. Né? Não é só racionalmente que acontece a transformação, é interno. A gente precisa trabalhar crenças, padrões internos, o teu inconsciente, as tuas feridas. A gente tem muita coisa que eu acabo aprofundando, né, no meu trabalho, porque eu sei que o buraco às vezes é mais embaixo. Né? Então, a mulher que quer ser recíproca, mas muitas vezes ainda age por medo. Ela precisa curar esse medo e não apenas mudar o comportamento, porque se ela tenta ficar só no comportamento, ela vai fazer muito esforço e muitas vezes ela vai daqui a pouco desistir e vai voltar para o padrão. Por quê? Porque a gente precisa ir lá na raiz, curar esse medo, né? A mulher que quer ter limite, mas ainda cede, precisa fortalecer a autoestima, de dentro para fora. Porque senão você vai colocar limites, vai se sentir mal, vai se sentir culpada, vai voltar atrás. Por quê? Porque não tem uma estrutura interna para sustentar esse limite. Então, a gente precisa cuidar lá do teu interno, fortalecer também a tua autoestima. A mulher que quer atrair um amor saudável, mas acaba repetindo os ciclos. Precisa transformar a identidade, quem ela é, e não só o que ela faz. Porque se não transforma a identidade, muitas vezes tu vai continuar repetindo os mesmos ciclos. Porque não é só para mudar racionalmente, tem que mudar lá na tua, sabe? Nas tuas células, a tua identidade. Isso sim vai te ajudar a transformar de verdade os teus padrões. E isso, essa transformação não acontece num post, não acontece numa live, não acontece no encontro, ou não acontece em 21 dias. Ela acontece num processo, com acompanhamento, com profundidade, né? Com alguém que te vê, que te desafia, que caminha junto contigo. Né? A Mária, que é minha mentorada, né, ela sabe o quanto é importante a gente caminhar juntas, porque vão vir os desafios, vão vir os gatilhos, vão vir os medos, né? E eu tô ali, né? Quem tá na minha mentoria individual tem meu acompanhamento também por WhatsApp. Por quê? Porque a vida está acontecendo e está vindo tudo à tona. E se tu não tem alguém para te sustentar nesses períodos que tu quer voltar para os teus antigos padrões, para os teus antigos comportamentos, quando menos espera, tu já mandou mais um monte de mensagem, tu já falou um monte de coisa, tu já voltou, né? Já começou a se anestesiar de novo para não sentir a dor, né? Ou para mascarar a dor. Porque é o que muitas vezes a gente conheceu, né? É o que a gente está acostumado a fazer. Por isso que é importante, às vezes, estar acompanhada de pessoas que já estão, né? Já tem uma postura que a gente gostaria de conquistar. Já tem, às vezes, um grau mais de caminhada mais profunda para te ajudar a sustentar isso. Então, essa é a ideia, né, do acompanhamento, do ambiente, né? Eu também tenho a minha comunidade para mulheres, que é onde eu também, semanalmente, eu trago um conteúdo, eu aprofundo com conteúdo, eu aprofundo com prática, porque a gente precisa se alimentar disso, né? A gente está a vida inteira, 90% das mulheres estão a vida inteira acostumada com o quê? Com migalha, com relação não recíproca, com autossacrifício, o não se amar de verdade. Então, imagina quanta coisa tem para trabalhar. Então, eu preciso de um ambiente que traga novas referências do que é amor saudável, do que é uma relação recíproca, do que é autoestima de verdade, né? Então, isso é muito importante, a gente estar ali se alimentando disso, para que a gente não esqueça, que a gente consiga vivenciar, né, isso. E fica, então, um convite, né, para as mulheres que estão aqui me acompanhando, ou que vão ver depois esse conteúdo gravado, o seu próximo passo, né, para aprofundar essa jornada de transformação e seguir acompanhada com quem realmente vive essa jornada e tem guiado outras mulheres, né? Eu trabalho tanto com mentorias individuais, trabalho com a minha comunidade. Na mentoria individual, a gente vai fundo na tua história, nos teus padrões específicos, nas tuas feridas, e constrói juntas esse caminho para uma transformação real, não só de comportamento, mas de identidade, de quem você é. Né? Porque se for só na base do comportamento, daqui a pouco você vai acabar voltando, né, para os mesmos hábitos, mas se for uma transformação de identidade, aí sim você vai conseguir sustentar, e não é pelo outro, mas é por você está se transformando, né, e os teus relacionamentos, eles só vão espelhar toda essa nova energia dessa mulher que está se reconstruindo. E na minha comunidade também esse ambiente, né? Esse ambiente para mulheres que estão nesse mesmo processo, com suporte contínuo, com práticas, com encontros semanais e com a minha presença também. Porque transformação sustentada precisa de solo. E o solo é o que eu ofereço ali dentro da comunidade, né? Então, se você chegou até aqui, né, e gostaria de ir mais fundo, preenche, eu vou deixar um formulário depois de aplicação, vou mandar tanto lá no grupo, como eu vou deixar depois para quem for ver gravado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição,
para ter uma conversa comigo, né? Para eu entender o teu momento, quais são os seus desafios, entender um pouquinho, né, os teus padrões de relacionamentos e te mostrar qual que seria o melhor caminho para te começar, né, aprofundar essa jornada e vai ser um prazer, né, te acompanhar nos teus próximos passos. Então, obrigada por cada uma que esteve aqui, espero já ter trazido, né, um pouco de, expandindo um pouco mais a tua consciência do que está por trás, né, da falta de reciprocidade, o que é de verdade uma relação recíproca, quais são os pilares importantes que eu preciso fortalecer para ter essa reciprocidade, né, que eu falei aqui bastante, aprender a tolerar o desconforto, né, observar antes de agir, espelhar a energia, tolerar o desconforto, saber se retirar, construir por dentro esses pilares de amor próprio, né, de autoestima como ponto de partida, que isso vai te ajudar a sustentar, né, relações mais recíprocas. Então, espero já ter contribuído com insights, né, nesse encontro, da sua transformação. E quem quiser, né, aprofundar um pouco mais tudo isso, ter uma conversa diretamente comigo, né, para eu conhecer um pouco mais a tua história, os teus desafios, e para aprender a sustentar, né, essa energia dessa mulher que quer relacionamentos saudáveis e recíprocos, depois preenche o formulário, que vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Agora, para quem está ao vivo, eu vou conversar um pouquinho, né, para a gente conversar sobre esse encontro, conversar como que foi, conversar um pouquinho sobre os desafios, né, de às vezes conseguir praticar isso. E para quem vê gravado, né, obrigada pela sua participação e até a próxima, que agora eu vou desligar a gravação. Muito boa noite.